Salve grupo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Raquel. Meu nome é Aline. E nesse canal a gente adora falar de viagem, então a gente faz as viagens e vai contando pra vocês um pouco do que a gente faz na viagem e dando algumas dicas também pra quem quer fazer, pra quem quer ir pra esses destinos. A gente gosta de compartilhar pra conhecimento. Não é mesmo? É legal. A gente faz isso quando a gente programa uma viagem. Geralmente a gente assiste alguns vídeos, a gente pesquisa antes, porque você vai se preparando, você se prepara um pouco e você consegue se planejar também. Então isso é muito legal. E nesse vídeo a gente recebeu, quem está acompanhando no YouTube, nós estamos agora encerrando um ciclo de viagem. Nós não estamos mais viajando, mas a gente resolveu fazer esse vídeo porque tiveram várias perguntas. Nós finalizamos agora 20 dias. Esse último vídeo que saiu do trem que nós pegamos entre Orlando e até Miami. E surgiram algumas perguntas durante a postagem dos vídeos e a gente fez um levantamento das perguntas. E vai responder para vocês, para ajudar vocês mais um pouquinho quem tá se planejando viajar. Bora lá? Bora. Vai me ajudar? Me ajuda a responder, né? Então, tiveram várias perguntas, vamos lá. Fiz aqui uma colinha para não esquecer nada. Quando vocês saem para ir nos parques, vocês levam passaporte? Sim. Não é que seja obrigatório, né? Mas a gente gosta sempre de ter os passaportes. Então, sempre que a gente sai, a gente até coloca num plástico os passaportes e guarda eles para levar para os lugares. O plástico, se chover, se molhar, enfim, por segurança. Você também pode deixar cópias do passaporte no hotel, no cofre, por segurança, mas a gente gosta sempre de carregar o passaporte com a gente. E o visto também, dependendo do país, Isso. né? Porque dependendo de alguns lugares, o passaporte novo, o visto tá em outro passaporte, acaba tendo que carregar os dois, né? Então a gente geralmente faz cópia e leva junto também. Mas tem que cuidar bastante, né? É um documento, mas é um documento de identificação, né? Então é importante vocês sempre terem algum documento que identifique vocês e tudo isso. A gente mostrou na viagem que a gente não alugou carro, né? Então perguntaram se vocês estão fazendo tudo com transporte público. Como é ir para os parques? Bom, com transporte público, sem aluguel de carro. Tem várias questões nessa pergunta. A gente fez sim tudo com transporte público. A gente escolheu um hotel perto da Universal, como a gente ia passar mais dias indo para a Universal por causa do nosso ingresso. Então a gente pegou ônibus para ir para os parques da Disney. É longe, porque a gente ficou bem ali na parte da Universal. Então realmente era longe para ir para os parques da Disney. A gente precisava sair muito cedo, uma hora e meia antes. Então sim, é complicado para quem tem criança, tudo isso. A gente se propôs a isso, então assim, não é uma indicação. A gente, se talvez fosse fazer só os parques da Disney, todos os parques da Disney em sequência, teria ficado mais perto da Disney. Mas como o nosso foco era só 2 dias na Disney, a gente preferiu ficar mais perto da Universal. Porque ou a gente ia a pé, ou a gente ia com o transporte mesmo. A gente acabou ficando bem perto, então era muito prático. E até alguns hotéis da Universal oferecem alguns ônibus para ir de forma gratuita até os parques. Então, pra gente foi bem tranquilo em relação a isso. Foi, até porque a gente tinha mais tempo, né? Então, até nos vídeos nós comentamos sobre isso, que quem tem pouco tempo, quem tem criança, quem não gosta de passar perrengue, né? Porque o transporte público é isso, às vezes você vai ficar em pé num local que não tem cobertura, tá sol, chovendo, você vai esperar mais. Não é aquela coisa de entrar no carro e vai, você tem que esperar. Então, assim, eu sei que é o período de férias, muita gente quem viaja está de férias e não quer passar esse tipo de perrengue, né? Conheço muita gente que tem um estilo de vida
que quando viaja quer manter mais ou menos o padrão de estilo de vida que tem e não quer ficar caminhando e se expondo nessas questões, perdendo tempo com isso, porque realmente é um tempo que se perde no transporte público, diferente quando você aluga um carro. Então, assim, para quem tem criança e não quer passar esse tipo, a gente aconselha alugar um carro. Essa é a verdade. A gente mesmo, se fosse pra lá pra ficar 7 dias, 10 dias, pra poder fazer metade dos parques da Disney, metade Universal, e ainda compras em mercado, a gente alugaria carro. Então, assim, depende do seu estilo de viagem. A gente ficou 20 dias, a gente tinha tempo, então é totalmente diferente. A gente também... queria saber se é possível, né? Se é possível, a gente também pegou meio de transporte, outro para voltar de parque da Disney, a gente acabou usando o Lyft, o Uber, enfim, então a gente também queria testar essa questão, que a gente achou muito bom, até porque os ônibus não funcionam depois de certo horário, então tem que ficar ligado nisso também, que é quem quer ir de ônibus, nos horários e pesquisar, mas pra gente foi viável. Foi, pra gente foi, né? Foi bem bacana. Próximo, next. O primeiro hotel que nós pegamos ali, o Sono Hotel, as pessoas queriam saber se é muito barulhento, porque ele é bem do lado da via, né? Rápida. Mas até a gente respondeu a pergunta, né? E a gente quer responder pra vocês agora. O nosso quarto ficou virado pra frente, né? Isso, nosso quarto ficou virado pra piscina, no caso, a parte da frente. Então, nós realmente não escutávamos o barulho da via. Não sei os quartos virados pra via, mas pra nós a acústica estava bem tranquilo, foi excelente. E o quarto, o hotel, não temos o que reclamar em relação ao barulho. Não, em relação ao barulho. E tinha taxa de resort nesse? Não sei. Então nós vamos pesquisar e vamos responder. Porque essa era a próxima pergunta. Se teve, eu não lembro pra responder. Tá, então dá pausa e eu corto e eu vou pesquisar. Tá bom. Fomos buscar informação. Então, só pra contextualizar um pouco, durante esse período em Orlando, nós trocamos 3 vezes o hotel. O primeiro foi o Sonotel, o segundo foi o Baymont, que os dois têm vídeo. E o último foi o Super 8. Foi o Super 8. Acabamos não fazendo o vídeo do Super 8, porque ele é bem... Ele é bem simples. Ele é bem simples. A gente acabou pegando ele porque a gente ia pra Miami antes, decidimos passar mais uns dias lá. Então também já não tinha muita possibilidade mais de hotel, não tinha como estender mais no Baymont, ficar mais uns dias. Novo, né? Era no novo. Final do ano. Então a gente acabou pegando o que a gente conseguiu e o mais próximo da Universal. A localização dele é boa. Isso, é excelente. É o mais perto da Universal que a gente ficou, assim, tanto que nós voltamos a pé. Vocês puderam ver nos vídeos, né? Quem acompanha os vídeos. Esse hotel é pra quem realmente quer economizar muito e não muito se preocupa tranquilo. com mais nada. Se tiverem dúvidas sobre isso, podem perguntar. Pergunta. Mas nós não vamos falar por aqui, né? Então quem tiver, manda uma mensagem pra gente. Mas os 3, só o Baymont cobrou uma taxa de resort, também que é bem comum nos Estados Unidos. A maioria dos lugares cobram. E a gente aconselha assim... Como teve essa taxa de oscilação de dólar e tudo, a gente se arrependeu só de não ter pagado antes, deixado para pagar na hora. Porque tanto o Sonotel quanto o Super 8, o fato de pagar antes ou pagar na hora, o valor estava igual. Mas o Baymont, o recepcionista meio que falou, como não pagou antecipado pelo site era um valor, agora é outro, e cobrou um pouco a mais. Algo que deu uma diferença gigante? Não, $100 e poucos a mais, faz diferença. Então, assim, a gente se arrependeu de não ter pago antes direto pelo site para não passar por isso na hora que chega no hotel, porque você já reservou, é Natal, para onde você vai. Então, às vezes é legal pagar antes que você já sabe o preço certinho que vai ficar. E ainda, parcela. Assim, o conselho, a gente errou em alguns pontos, né? E a gente vai falar para vocês terem essa consciência, né? Algumas plataformas de reserva, ela te permite, na hora da reserva, já parcelar, né? Se tu quer parcelar depois, algumas plataformas deixam, outras não. Não quer pagar na hora, pague mais perto da acomodação. Mas vai pagar o valor à vista, não vai poder parcelar.
Então, assim, essa é a dica. Já olha no começo, porque se quer parcelar, já quando fecha, já parcela, porque para não deixar para depois, e que nem o nosso caso, com oscilação de dólar, você fica daí a questão de o preço do dia, mas né? o que pegou pra gente nem foi a questão de oscilação do dólar, porque a gente saberia que poderia acontecer. A questão maior foi de você chegar no hotel e eles, então como você não pagou direto pelo site, agora mudou o valor. Enfim, não sei nem se poderia ou não fazer isso, mas pode acontecer. Então, para ficar prevenido, a gente prefere sempre pagar antes para não acontecer isso. E aquela coisa, a gente tá fora do nosso país, né? Então aqui a gente sabe, quando está no Brasil, o que a gente pode reivindicar, o que não. Isso. Lá fora, a gente acaba ficando à mercê de qualquer situação, qualquer valor, e a gente não sabe o que pode fazer. Questionar, né? E questionar, então é bem mais difícil, né? Resolver essas coisas. Bora pra próxima? Bora. Vocês acompanharam as rotas pelo Google Maps? Pra ir nos parques? Fazer os parques pra tudo, né? Pra tudo a gente fazia do Google Maps antes, pra traçar, assim, até pra ver se iria a pé ou pegava algum transporte, o que ajudou bastante, porque a gente já conseguia ver as linhas de ônibus que tinha pros lugares. Então, se a gente não fosse a pé, que linha de ônibus pegar, e ele ajudou bastante, porque mostrou certinho qual linha pegar, ponto de ônibus, onde pegar, porque nem todo ponto de ônibus passa todas as linhas, então isso é interessante sempre ficar ligado também. Então, ajudou bastante. Mas todo aquele que a gente passou, eu acho que teve pergunta naquele vídeo que a gente passou dentro, assim, naquele lugar que tava meio escuro, sabe? A gente desceu num lugar, teve que caminhar um pouco e pegar um ônibus em outro lugar. Tudo aquilo foi pelo Google Maps. Nós pesquisamos. A gente se sentiu muito segura, né, lá. Então a gente acabou fazendo essas coisas vai Google Maps, mesmo à noite ou de madrugada, enfim, não tivemos problemas. Mas não sei se é o recomendado, vai de cada um. Exatamente, né? A gente se sentiu segura, mas claro, né? Como a gente tá falando das taxas, agora mudando um pouquinho, mas como a gente falou das taxas que não tinha, pode ser que mude, então sempre é bom pesquisar, porque as coisas elas mudam, né, constantemente, então é bom sempre verificar antes. Então a questão da segurança também, a gente se sentiu segura, né, e andando, né, mas é de cada um. E sempre tem que ter os cuidados, né? Cuidados sempre básicos é sempre importante. E em relação a isso do Google Maps também, nos parques mesmos tem o aplicativo. Então você tem um aplicativo da Universal, da Disney, que você acompanha por ali. Você não precisa de outro tipo de mapa. Você acompanha por ali até o horário dos brinquedos, horário que abre, horário que fecha e tempo de fila. Então é bem interessante sempre ter esse mapinha já baixado antes de casa, às vezes não deixa pra baixar lá, a internet, várias Inclusive, coisas. em qualquer lugar, né? Qualquer dia, se você abrir agora o aplicativo da Universal, você consegue ver, da Disney também, você consegue ver tempo de fila, é muito legal que tu já vai sonhando antes, se organizando, os lugares são longe, né? Uma atração da outra. Então, só que às vezes dava 5 minutos de fila num lugar e não vale a pena 5 minutos, né? Então a gente saía de um ponto e ia para outro, anda-se muito, é muito legal. Mas já mudamos de assunto, né? Vamos pro próximo. Dos hotéis que nós ficamos, tem como ir a pé no Walmart ou no parque da Universal? Tem, pode ir a pé daqui a Orlando, se quiser. Então, vamos lá. Dos hotéis que a gente ficou, dava pra ir a pé para os parques da Universal, para todos. Mas o Sonotel ainda era um pouco mais longe. Só que em comparação ele era mais perto do Walmart e de algumas coisas que a gente queria fazer, do Whole Foods, algumas coisas que a gente queria fazer ali perto. Então a gente conseguia fazer a pé com mais facilidade esses lugares do Sonotel. Então a gente achou bem legal, assim, se tiver de carro, a gente achou uma localização legal, que daí é tudo perto, mercado, uma localização bem legal. Dos 3 hotéis, assim, eu achei ele bem localizado, muito bom, a qualidade. O mais perto que a gente, né, falou que foi o último que nós ficamos, que era praticamente linha reta que a gente, né? Eu não sei se dava 20 minutos caminhando. Era bem tranquilo, assim. Mas tem a questão de, no parque, você caminha muito. É uma viagem, assim, que você precisa, às vezes, férias de Orlando, assim, porque realmente... 10, 15 quilômetros é por muita dia. fila, você fica em pé na fila, então, assim...
Como a gente tinha vários dias para fazer, então a gente pegava quando não tinha tanto de fila. A gente acabou não ficando muito tempo parada em filas, né? Só nos dias mais pontuais cheios. ali, mais perto do final do ano, que ficou mais cheio, né? Então, assim, caminha-se muito, fica muito tempo em fila, é cansativo. Então, assim, vale a pena pensar nesses detalhes também, né? Sim, com certeza. Eu acho que se você tem pouco tempo, aluga carro, a praticidade vale muito para você poder aproveitar mais, porque senão você vai ter que sair antes, você vai sair à noite do parque, ainda vai estar caminhando, você vai estar exausto, com fome, às vezes querendo ir no Walmart fazer compra. Então tem que ver a logística de tudo isso. E a questão de Orlando também, que é enorme, né? É um lugar, assim, enorme. Então, assim, não é muito fácil para caminhar, não é feito para o pedestre. Por exemplo, você tá no Sonotel, em linha reta do outro lado da via é o Walmart. Mas você não pode simplesmente em linha reta, você tem que andar pro lado, atravessar embaixo do viaduto e passar pro outro lado. E aí voltar caminhando. Então, assim, não é... A gente fala isso porque do mapa, quando eu escolhi ali o Sonotel, eu vi, meu Deus, É só atravessar a 300 rua. metros, atravessar a rua, a gente tá no Walmart. Não, porque não tem lugar para pedestre passar e são 3, 4 faixas geralmente. Sinaleira então, demora pra sinaleira pedestre passar. Então, não, o pedestre tem que passar toda uma volta por baixo. Às vezes não tem faixa de segurança, às vezes não tem a sinaleira aqui para os carros pararem para você passar. Então, assim, não é feito para pedestre caminhar. E assim, Isso dá ficou pra claro passar pra a gente. rodovia, não é que nem aqui, assim, vou passar. Não. É telado, tem... Não dá pra pular a rodovia. Não tem como ir uma rodovia assim, são 4 pistas de um lado, 4 pistas de outro lado, assim. Então, assim, não é uma coisa que não recomendo de jeito nenhum, assim. Mas dá pra ir, assim, se organizando, né? Tem que ter planejamento na viagem, né? Pra fazer as coisas. Isso, e também, se você quiser testar, o pessoal, não, eu caminho, eu tenho bastante tempo, vou a pé e alugar carro depois, isso depende de você. É que a gente não é, como eu falei no vídeo, nós não somos parâmetro, porque nós não somos parâmetro porque nós amamos caminhar. Sim. Então a gente Mas mesmo amando caminhar, foi cansativo. Um lugar que eu mais fiquei cansada de todas as viagens que a gente já fez foi Orlando. De todos os lugares que a gente já foi, de todas as trilhas que a gente já fez hoje, é Orlando. É o fato de ir caminhando, caminhar o dia todo nos parques, ficar em pé o dia todo e volta pra casa caminhando. Com certeza foi a viagem mais cansativa que eu já fiz. Que isso fique gravado. Que isso fique gravado. Que ela ainda aguentava bem o pique, no outro dia queria acordar cedo, bater perna, e eu fiquei extremamente cansada, assim, de tomar relaxante muscular e passar pomada, assim, nas pernas. Então, assim, só pra deixar claro. E aí veio a pergunta se é tranquilo caminhar à noite. E a gente já respondeu, né? A gente acabou de responder essa pergunta, sim, a gente achou super tranquilo. Geralmente a gente tem bastante medo, são 2 mulheres, né? Então a gente sempre se preocupa muito com a segurança. Mas claro, a gente é muito ligada, a gente não caminha usando fone de ouvido, a gente... Celular na mão, assim, a gente não fica andando em lugar nenhum, assim, com o celular na mão. Isso. Porque senão fica tão entretida numa coisa que tem que prestar atenção ao redor, assim, né? Então, geralmente, ou como uma precisa ver o celular, a outra fica sempre de olho. Então... Mas assim, geralmente a gente sai do parque tarde, eu só queria ir pro hotel, fazer uma janta ou pedir alguma coisa e descansar, sabe? Então a maioria das pessoas que vai de carro também sai, vai jantar em algum lugar e vai pra casa pro hotel descansar, porque essa é a rotina, assim. É difícil você curtir a noite lá, né? É difícil você curtir se você vai nos parques, né? Porque e ainda aguentar curtir a noite lá, não, parabéns. Se você conseguir, meus parabéns, né? Porque eles perguntaram se a gente levava lanche. Sim. Primeiro que economiza. E geralmente para tudo assim a gente leva, quando você vai ficar mais tempo fora de casa, se a gente não programou um restaurante específico, não reservou nada, a gente geralmente leva algumas opções de lanche. E a gente pesquisou e conversou com muitas pessoas que foram antes disso sobre isso. E como você vai passar o dia todo, por exemplo, tem parques que a gente entrou às 9 da manhã e saiu às 9, 10 da noite, 12 horas assim de parque.
Então, mesmo que você acaba fazendo uma refeição no parque, são muitas horas ali, caminhar e dá muita fome, tá? Então, assim, a gente gostava, assim, de levar, a gente fazia lanche, a gente ia fazer sanduíche, pelo menos um para cada uma, ou 2 para cada uma, levava mais uma barrinha de proteína, um suco, água, Garrafinha tem filtro de água, lá, porque então tem você filtro. ia acabar enchendo, mas a gente sempre gostava de levar umas opções, a gente também gostava de levar castanhas ou uns snackzinhos, alguma coisa assim bem interessante pra comer, às vezes quando tá na fila. Aí 1 hora de fila brinquedo e você quer esperar. Aproveita pra comer, ou vai comendo uma coisinha, pra passar o tempo também, porque acaba sendo 1 hora e meia de fila, quando você pega, você acaba sendo bem cansativo, então pra distrair, não ficar entediado. É bem isso. E assim, como nós temos restrição alimentar, nós já temos a consciência que não é todo lugar que a gente vai encontrar comida, né? Isso. Então a gente já tem esse costume, em vez de ficar, né, chateado que não tem, a gente já tá acostumado, então a gente acaba levando as coisas que a gente está acostumado a comer. Tem essa questão também, né, quem não tá muito acostumado a comer fora pode passar mal com a comida, essas questões também tem que ser pensada, né? Então a gente gosta sempre de levar alguma coisa, se a gente encontrar, ótimo, a gente come, se nós não encontrarmos, tá tudo bem. Um exemplo disso é porque eu tinha separado no da Disney, do Avatar ali, que é o Animal Kingdom, eu tinha separado, eu tinha visto vídeo de opções pra comer, que me interessavam bastante, eu falei, não, a gente vai comer nesse restaurante. Mas, mesmo assim, eu levei lanchinho, mas eu fui crente que a gente ia comer. E aí, tinha pouco tempo de fila pra fazer o do Avatar, os que a gente queria, e a gente se empolgou tanto pra ficar, que quando eu vi a fila lá pra comer, eu pensei, eu não vou perder tempo, 40 minutos, 1 hora de fila pra comer e sentar, e eu tenho lanche aqui, eu quero aproveitar esse tempo nos brinquedos. Então, assim, é muito do seu estilo. Quando tem família, geralmente criança, você gosta de sentar, é aquele momento de descanso, né? Então, senta no restaurante, descansa. Depende muito do ritmo. A gente no Animal Kingdom tinha um dia só. Diferente do Universal, que a gente ia voltar vários dias e acabar fazendo com mais calma. Então a gente queria curtir tudo o tempo tanto todo. Que nós fomos 4 vezes no Avatar, né? Isso, e já do Universal foi diferente. A gente tava calma, tranquila, caminhando. Tem muita fila, né? Assim, então não vamos hoje. Passamos num lugar, eu falei, tem uma opção vegana aqui, então vamos comer. Porque a gente tinha tempo, lugar pra sentar, calma. Então isso depende muito do seu estilo de viagem, do ritmo que vai ser no parque, se você só tem um dia ou mais dias. Tem que levar em consideração o seu estilo de vida. Isso, e o que você está disposto, o que você gosta, né? E o que você está disposto de abrir mão na viagem. A gente sabe que viagem de férias ali tem aquele tempo de férias, querem aproveitar bastante coisa. Então, assim, é importante não levar um pouco da rotina ali do que você tá acostumado a comer, ou quer comer, ou gosta de comer fora, aproveitar ou descansar mais. Isso aí é muito particular. Faça seu planejamento com o que você gosta, né? E adequa isso. Porque tem que ser divertido, tem que ser legal uma viagem, porque se torna... Se não for legal, você não vai querer viajar, vai ficar saco cheio, é isso aí. Próximo. Perguntaram também, falar um pouco das despesas que nós tivemos, o quanto custou mais ou menos a nossa viagem ali no período de Orlando. Colinha. Das despesas de viagem de tudo? A gente ficou mais a passagem, a gente 20 dias, né, em Orlando, então... Não tá, eu não deixei separado. 2 pessoas. Mais 20 dias em Orlando. Vamos lá com... A gente botou a passagem, a gente vai falar junto com a passagem, tudo. Colocamos passagem? Colocamos. A gente colocou o valor da passagem, colocamos a estadia, colocamos... Eu vou tirar as compras, porque eu acho que isso não é necessário falar as compras. Particular, né? E o ingresso de 2 dias de parque da Disney, o ingresso da Universal de 14 dias e um jogo de basquete que a gente foi, né? Então o valor de tudo isso deu, deixa eu fazer a conta, deu em torno de 17 e 18 mil. 20 dias para 2 pessoas com isso que a gente fez. Passagem, os hotéis, os ingressos e o jogo de basquete.
Então foi o que a gente gastou em Orlando, né? Na média. Daí, claro, mais as compras e comida. Isso fora a parte. Mas vai de cada um, vai do período que você for, se você conseguir economizar mais ou menos em passagem, dos hotéis que você ficar, ou se você quiser alugar casa, carro. Os ingressos, a gente pegou uma promoção de ingresso da Universal, que a gente aproveitou 14 dias pelo preço de 2, 3, então foi absurdamente muito bom. Então... E estava incluso também o nosso ingresso, era a festa de Natal. Então a festa de Natal, ela tem um preço diferente também. Então tudo isso se você levar em consideração, mas foi a média do que a gente gastou para vocês terem como comparação. E nós somos final do ano, né? E a gente foi final do ano, a gente ficou 20 dias, então você precisa calcular o quanto você gasta, fazer uma média de gastos de comida por dia, ou o que você tem interesse em comprar lá. A gente geralmente faz uma lista tudo antes, a gente sempre tem uma previsão do quanto a gente vai gastar em cada viagem. E essa viagem realmente ficou dentro da minha previsão, então foi muito interessante isso. Se você colocar tudo na ponta do lápis, você vai saber quanto que você vai gastar, você vai preparado pra inclusive para as compras, tá? Isso. A gente faz uma lista a gente faz literalmente uma lista de compras do que a gente, se encontrar, vai comprar. Então a gente faz uma previsão também de custo de compras, né? Isso, o que ajuda bastante você se organizar. E aí, se encontrar, ótimo. Claro que a gente sempre deixa uma margem, né, para se encontrar alguma coisa extra que não tá na lista, que vale mais a pena. Agora, é importante converter. Ah, tá tão bom assim? Não, tem coisas que a gente não compra porque não tá valendo a pena. Você sempre tem que converter pensando que lá fora você vai pagar à vista. E aqui você pode parcelar se aquilo que você quer vale tanto a pena. Usar cartão de crédito aqui, porque se você compra uma coisa no Brasil, além de usar cartão de crédito, ainda você tem a pontuação do cartão, tem toda essa questão que tem que pensar também na hora da compra, né? Sim. Então se organize, viaje, aproveite. Comente aqui no vídeo o que você achou, como foi a sua experiência, ou o que você está planejando. Se tiver mais dúvidas também, traga aí pra gente perguntar se a gente tem Instagram. Passa o Instagram. A gente não tem Instagram ainda juntas de viagem. A gente já teve que parar por alguns motivos, mas a gente, assim que acontecer outra viagem, então quem sabe a gente faz pra poder acompanhar o dia a dia. Porque agora a gente tem outra vida, né? Isso, a gente acaba tendo cada uma separado. YouTube, aqui os vídeos do canal é mais pra compartilhar um pouco da nossa viagem, mas sem muita pretensão, assim, não é a nossa profissão, não é a nossa... Nosso foco 100% agora. 100%. Quem sabe, né? Quem sabe. Se vocês ajudarem, curtindo, compartilhando, seguindo a gente, quem sabe futuramente possa, né, ver mais vídeos. Isso. É isso, muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos pelo mundo. Beijo. Tchau.